Se você quer entender melhor como funciona o raciocínio oriental, esse vídeo vai te ajudar a perceber como uma metáfora muito interessante. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. Hoje eu quero mostrar para vocês que o foco do pensamento ocidental e oriental podem ser muito diferentes. E isso é fundamental, porque eu já cansei de ver pessoas que tentam muitas vezes entender o pensamento oriental através de premissas, de um raciocínio e de uma lógica ocidental. E isso acaba não sendo uma boa ideia. E uma delas muito comum é de valorar as coisas como bom e ruim, certo e errado. A gente já sabe que o pensamento oriental ele é centrado no equilíbrio. E o que significa esse equilíbrio? Significa dizer que é algo entre um polo e o outro, que nós vamos chamar de yin e yang, e que muitas vezes, ocidentalmente, acaba sendo valorado como certo e o errado. Se você não sabe direito o que eu estou falando, se você não sabe o que é o yin e o yang, assista esse vídeo aqui do card, vai te explicar um pouco melhor. E o mais interessante é que mesmo nesse vídeo, onde eu explico essa lógica, se você descer lá nos comentários, você ainda vai ver algumas pessoas insistindo nessa tentativa de colocar o pensamento ocidental dentro desse pensamento oriental. Mas é claro que absorver uma perspectiva assim tão profundamente diferente que lá no cerne, da lógica do pensamento, da construção das ideias, tem essas diferenças, causam muita confusão. Eu não estou dizendo que em um vídeo você vai simplesmente compreender como é, até por uma questão de experiência própria. Para mim foi uma trajetória, foi uma caminhada e foi difícil. Foi necessário muita abertura, muito esvaziamento para eu poder conseguir absorver essa outra lógica e a partir dela ter a construção, o encadeamento de outros pensamentos e outros raciocínios. Então vamos lá, meu objetivo agora é mostrar para vocês um pouco da história da música e como que de alguma maneira, a nível da essência, ela consegue nos mostrar um pouco desse pensamento ocidental e oriental dentro dela. Um dos marcos primordiais da história da música ocidental se deu por meio do desenvolvimento melódico. Melodia significa a sucessão temporal das notas individuais. E um dos cernes do estudo musical se dá entre a relação de uma nota com a nota posterior a essa. A isso se dá o nome de intervalo musical, e que está atrelado à base filosófica ocidental de causalidade. A música, até então conhecida como canto gregoriano, onde todos cantavam a mesma nota, começa a se expandir e a incorporar novas melodias sendo cantadas ao mesmo tempo. Por mais que surjam determinadas regras para estabelecer a relação entre as duas melodias diferentes, a sua compreensão ainda é melódica, horizontal. À medida que no Renascimento várias melodias simultâneas são incorporadas, somente no período barroco a compreensão passa a ser considerada também a nível vertical, dando atenção para as notas que são tocadas simultaneamente. Para essa interpretação, a causalidade já não faz mais sentido, e sim a sincronicidade de um grupo de notas que coexistem. Algo que lembra muito o foco do desenvolvimento do pensamento oriental. Já hoje, compreendemos que a leitura adequada entre a relação de melodia e harmonia é que nos conduz a um maior discernimento dos fenômenos. Uma mesma melodia pode passar uma ideia completamente diferente quando acompanhada por diferentes harmonias.
é a junção da compreensão melódica mais a compreensão harmônica, somada ao entendimento da relação entre ambas, que forma o ouvido do músico. De forma análoga, é a compreensão do histórico do sujeito e dos seus sintomas, mas a correta compreensão de sua síndrome, ou seja, a leitura holística de seus padrões, mas a relação entre ambos que formam a leitura do terapeuta. É incrível a capacidade que a arte tem de agregar as coisas, não é mesmo? Será que enquanto sociedade nós vamos ser capazes de construir esse diálogo em harmonia entre essas filosofias? Entre tribos, povos, nações, entendermos de fato que a nossa narrativa é apenas uma possibilidade? E ao invés de desejar que todos soem como nós, como uma melodia meio monótona, né, como num canto gregoriano, possamos soar como uma orquestra, com cada um desempenhando o seu papel, cada um tendo o seu timbre, participando de uma parte da música e formando esse todo, esse conjunto, essa unidade. Mas talvez essa seja também uma idealização do que de fato acontece numa orquestra. E para nós, meros espectadores, a arte acaba de alguma maneira nos iludindo, como se aquilo que a gente observa do belo fosse o único aspecto desse fenômeno. Mas quando na verdade, naquela dinâmica de grupo daquelas pessoas que estão na orquestra, muito provavelmente a coisa não é tão harmônica assim. E talvez esse seja um retrato de como a gente funciona enquanto sociedade. Enquanto o nosso olhar estiver preso para a forma, para o visível e para aquilo que se apresenta, como no caso da música em si, deixaremos que a estrutura invisível da essência fique apagada, não seja percebida por nós de maneira adequada. E que ela acabe perpetuando nossos modelos arcaicos de crenças, de relações. Então, que possamos olhar para as coisas e perceber que o invisível que compõe aquele mesmo fenômeno é tão parte quanto aquilo que se apresenta, quanto aquilo que é visível. Assim como quando vemos a cara da moeda, mas sabemos que a coroa está do outro lado, onde a gente não consegue enxergar. Mas ela é tão parte da moeda quanto a própria cara, não é mesmo? Desenvolver esse olhar é se apropriar do pensamento oriental de Yin e Yang, que nos ajuda a desenvolver muito o nosso discernimento.